Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Agora Engenheiro, episódio número 30, né? Hoje, um episódio especial aí, uma convidada especial, né? Apresentada pelo Plínio aí para engrandecer o nosso podcast e trazer uma bagagem, né? Uma vivência diferente sobre engenharia para vocês que estão aí, às vezes, bitolados em só pensar em obra, só pensar nessa mesmice, né? Que a gente tem na engenharia como um todo. Ah, eu só posso fazer projeto, só posso ir para obra, eu não vou para lugar nenhum. Ah, mas meu sonho é ser professor, mas ser professor da onde? E aí fica, às vezes, pensando que você formou em tal lugar, você tem limitações, e aí não consegue pensar no amanhã. Então, hoje, né, mais uma vez aqui com o meu companheiro Plínio, a gente vai estar recebendo a Marina Malagoni. Plínio, vou deixar até você falar um pouquinho mais dela, né, que ela é engenheira civil, ela tem uma formação aí, junto com você, né, quase colega aí de turma, boa parte da vida acadêmica. Então, Plínio, vou passar um pouquinho para você falar um pouco mais dela. Esse episódio, né, é um episódio que a gente vai falar bastante sobre a formação profissional, né, e como que isso, às vezes, com algumas decisões que a gente tem que tomar na vida, pode mudar a nossa carreira e o nosso futuro de forma geral. Plínio, mais uma vez, um podcast, prazer, companheiro. Vamos lá, né? Opa, Não pode falar muito e companheiro, não, aí? porque às vezes dá briga, né, política no Brasil. Então, Não, na época de política não é bom usar jargão. é, Fala pessoal, beleza? Mais um episódio, né, Rafael? Vamos voltar aí com tudo. Marina, muito bom te receber aqui. Já tem um tempinho, né, que a gente não se fala muito, porque na faculdade eu já conhecia ali a Marina desde a faculdade, desde a graduação. Eu entrei na graduação ali, eu tinha visto ali a Marina algumas vezes, depois de repente ela sumiu. Depois de um ano, ela cai de paraquedas ali na minha turma. E eu descobri que ela estava fazendo intercâmbio e tudo mais. E aí a gente foi ficando mais próximo, né, do final do curso ali para frente. A partir do sétimo período ali para frente, a gente ficou mais próximo. Finalizamos o curso junto e depois já entramos para o mestrado também na mesma área. E fizemos um projeto, inclusive, bem semelhante, né? E aí que a gente ficou mais próximo ainda, né? A gente firmou a parceria, que a gente precisava ir para Furnas, é, fazer o mestrado, fazer os experimentos juntos, e aí toda essa discussão de resolver problema de mestrado, né? Que o que não falta no mestrado é problema. Então aí já entra uma grande atribuição que a gente já conversou muito, né, Rafael, que é de resolver problema. Aparecia lá, a gente precisava arrumar um material de não sei da onde, não sei que tipo, que a gente ficava inventando de fazer isso no mestrado. E aí falar, eu tenho que fazer um ensaio com cimento assim, assim, assado, só tem ele lá em São Paulo. E aí a gente começou a ficar bem próximo, fazendo um projeto bem parelho ali. E aí, Marina, né, foi novamente para fora, voltou agora. Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre essas decisões, né, de uma engenheira civil que foi totalmente para o lado ali do ensino. Né, Marina, bom dia, boa tarde. Né, eu não sei que Bom horas que, dia. que o pessoal está escutando a gente, né? Mas tá todo mundo consegue acompanhar a gente aqui, tanto pelo YouTube, vai sair no YouTube, no canal do Iagona Engenheiro, e sai também nas plataformas de áudio, sai no Spotify, no Deezer, no Apple, todas as plataformas de áudio aí. O podcast vai ser disponibilizado depois. Bom dia, Marina. Tudo Bom bem? dia, pessoal. Tudo jóia? Um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. Muitíssimo obrigada. Vamos aí levar informação para esses engenheiros e futuros engenheiros. é isso aí. Marina, Pessoal, engenheira, Plínio, eu acho que nós podemos engenheira até civil, falar, né, né? assim, Hã? eu acho que a gente pode até passar a palavra para ela, né, a gente colocar, Marina, conta um pouquinho, né, quem que é a Marina hoje, né, aonde que ela tá, para a gente poder entender, né, por que, não, Marina, quem é a Marina, né? Os nossos alunos, os nossos ouvintes não conhecem a Marina. Quem é a Marina hoje? Para a gente poder engrandecer esse podcast aqui. Uma grande profissional que a gente vê no Lattes dela, o tanto de coisa que ela já fez na vida, mas quem é a Marina, para a gente conhecer um pouquinho? Bom, pessoal, eu acabei de terminar o meu doutorado. Eu fiz o doutorado no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Toulouse, na França. E eu saí com uma licença remunerada.
Então, atualmente eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campus de Jataí. Eu atuo nas áreas que são relacionadas à água, à mecânica dos fluidos, hidráulica, hidrologia, sistemas prediais hidrossanitários e na área de saneamento básico também. Plínio, bem a nossa área, né? Praticamente quase as matérias que nós dois damos juntos, a Marina tá ministrando tudo aí. Então a gente tem, Ela às vezes, já. muita coisa em comum aí. Você viu, né? Agora eu tô bem focado em águas também, né, Marina? Eu acho que Vi. até talvez uma influência da Marina, eu comecei dando aula lá. As primeiras aulas que eu dei, Rafael, eu pedi uma dica, Marina, pelo amor de Deus, como é que eu dou aula dessa matéria aqui? Era projetos hidrossanitários. E aí depois eu Uhum. firmei na parte de águas, né? Hoje eu tô com mecânica dos fluidos, com hidráulica, com Hidrologia. hidrologia e saneamento. E o Rafael aqui com hidrossanitário, né? Então Uhum. Massa. Tá bem é bem complementar, né? legal. Juntar nós dois dá o que a Marina tá Sim. fazendo no IF, né? Tá bem, Essa bem presente. área, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu sinto que essa área hoje em dia falta muito profissional para dar aula nelas. Assim, eu tenho alguns alunos que formaram aqui da primeira turma e eles estão atuando em obras de saneamento. Eu tenho uns quatro da primeira turma que formou, assim, mas para dar aula a gente ainda tem uma certa dificuldade, assim, para encontrar. É verdade. São sempre as áreas que aparecem, que surgem as vagas, né? Sempre tem essas vagas de águas para professor. Nunca acho professor para dar aula Exatamente. de mecânica dos fluidos, para dar aula de hidráulica. Sempre tá Saneamento disponível também ali. está bem difícil. Saneamento. O que a gente mais acha é pessoal que dá aula na área de tecnologia, das construções, materiais. Esses aí é mais fácil de encontrar. Marina, e aí, vamos começar lá. Hoje você está aí no IF, né? Teve essa formação, finalizou o doutorado por agora. Mas como que começou? Você começou estudando lá na UFG e aí você conseguiu uma bolsa para estudar fora, para fazer um intercâmbio fora? Como que foi essa decisão? Você conseguiu uma bolsa, se inscreveu em algum programa? Como que foi essa Isso, oportunidade de ir para fora? legal. Eu estava muito desiludida com a faculdade ali no quinto, sexto período. Acho que alguns vão se identificar com isso. E eu procurei, primeiramente, uma professora que era muita inspiração para mim, para poder conversar sobre isso, para poder falar assim que eu estava muito desanimada, que eu achava que aquele curso não era para mim, que eu não tinha o perfil, de ser engenheira. E essa professora me convidou para fazer um projeto de pesquisa. Então, eu estudei azulejos históricos na época, não sei se o Plínio lembra. E tinha uma parceria com uma universidade de Portugal, a gente acolheu uma professora da Universidade de Portugal na época, né? E aquilo ali foi muito interessante e foi muito importante no sentido, assim, do meu currículo. Contribuiu muito com o meu currículo. Então, vendo o meu trabalho como pesquisadora, eu me identifiquei muito, né, nesse ramo, e essa professora gostou muito do meu trabalho, gostou muito das minhas ideias, e o marido dela, que também era professor na época, também é professor, ele percebeu que eu tinha um perfil assim para poder fazer o intercâmbio, né? Eu tinha boas notas, eu tinha já essa iniciação científica no meu currículo, e ele tinha um programa, o programa Brafitec, tá? O programa com bolsa da CAPES, para poder fazer um ano de intercâmbio na França, com bolsa do governo. E aí ele me avisou um ano antes que no ano seguinte ele ia lançar o edital desse projeto de intercâmbio e que os únicos requisitos eram ter um currículo interessante e falar francês, né? Tinha uma prova de redação para poder ir para a França. E aí, na época, eu já fazia outro idioma no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás, que também é uma super oportunidade. Só que eu fazia espanhol. E aí eu procurei, então, uma escola de francês, fiz francês durante um ano, com aquele um mês ali de férias, fiz um curso intensivo, e quando ele abriu o edital, fiquei de olho, ele abriu o edital, então eu concorri, eu me inscrevi para poder participar desse programa de intercâmbio.
E aí fui aprovada, a universidade paga a sua passagem, paga a sua estadia, faz toda a intermediação com a universidade lá. A gente tinha alojamento e tudo. Então eu Isso a gente morei. tá falando de que ano, Marina? Você lembra? Eu Vou tava começar a entregar as idades no. aqui agora. Eu fui em 2011, 2012, tem 10 anos. 2011 e 2012, né? Eu tava formando, então não é muito bom, né, essa comparação aí. Mas aí você foi para Toulouse. Foi para Toulouse. Não, nesse ano eu Não. fui para Estrasburgo, que Ah, é tá. já do outro lado, na verdade, ali na divisa com a Alemanha. E eu estudei durante 6 meses no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas da França, e de Estrasburgo, né? E aí eu procurei um estágio, que a gente tinha essa oportunidade de procurar estágio. Na época, a perspectiva para aproveitar disciplinas era muito ruim. Assim, o pessoal que já tinha ido a alguns editais anteriores já tinha comentado com a gente que era difícil aproveitar disciplinas, então eu aproveitei para fazer algumas disciplinas assim que não existem no currículo no Brasil, assim. Um exemplo, eu fiz engenharia de redes subterrâneas. Eu, eu tentei eu tentei aproveitar nesse sentido, assim, fazendo coisas que a gente não veria aqui, né, no Brasil. E aí, nos últimos 5 meses do meu intercâmbio, eu arrumei um estágio, que era ali na Aparecida de Goiânia de Paris, que chama Vitry-sur-Seine, e foi aí que surgiu, na verdade, o tema do meu doutorado. Olha que engraçado, 10 anos antes, eu participei de um projeto, de uma obra, era estágio em obra, era a renovação de um prédio dos anos 70. Então, eram prédios ali entre 4 e 7 andares, 7 prédios. E eu participei de uma renovação térmica, era a aplicação de um revestimento isolante pela fachada do lado externo. E aí eu tive a oportunidade de participar desse canteiro, que foi uma experiência muito enriquecedora. Então, terminando o meu estágio, eu fiz um mochilão com a minha irmã e minha prima durante um mês e voltei. Caí na turma do Plínio e um ano depois eu me formei, junto com o Plínio. E na Olha sequência já só, fomos para o mestrado. mas vamos voltar um pouquinho para a França ali, só para, Volta. olha só, interessante, né? A parte de redes subterrâneas, Engenharia de redes engenharia de redes subterrâneas. subterrâneas. Mas essas redes subterrâneas eram rede de transporte, era rede de dados, era rede de quê? Você De lembra? tudo, rede de eletricidade, rede de água, rede de esgoto, rede de transporte. Acho que foi. Só isso Porque mesmo. eu tive a oportunidade de conhecer a França depois de muitos anos. E, tipo, a parte subterrânea lá é um outro mundo, né? Quando você Outro entra num planeta. metrô, quando você entra num metrô, você vai descendo escadas e aí você vai começa a ler você começa a ver uma linha ferroviária num nível, outra é mais embaixo, outra é mais embaixo, e tem 3, 4, 5 níveis de linhas de metrô ali, você começa a fala, cara, como é que eles fazem isso aqui, né? No Brasil a gente mal tem uma, duas ali, São Paulo e Rio de Janeiro. E Infelizmente. lá na Europa a malha ferroviária, metroviária É, é muito forte, é muito é muito legal, né, conhecer forte. essa parte. E uma outra coisa interessante também, Plínio, é que, tipo, a eletricidade, ela não é transmitida, eu acho que só as linhas de alta tensão, mas nos centros urbanos, toda a rede elétrica é subterrânea. Então, isso aí é muito interessante também. Foi Não muito tem nem aquela interessante. poluição visual, né? Aquela poluição visual É, daquele poste cheio porque você imagina não tem, para tocar essa eletricidade toda da cidade ali, tá tudo enterrado. tá tudo enterrado. E Então, no é muito Brasil você passa uma interessante. rede. No Brasil você passa uma rede enterrada da curto-circuito porque é mal feita e enche de água as caixas e para tudo. Inclusive, estou com esse problema no interfone aqui de casa, que passaram o interfone por baixo, já era. Não tá funcionando. É E uma a outra maravilha, né? parte E a outra parte legal aí é de restauração, né? Porque as edificações lá, a gente tá falando de Europa, sei lá, a idade muito mais avançada das edificações.
Então, é aquilo que eu falo aqui, o pessoal só pensa em construir, 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 lá eles já estão em outra pegada. Lá Outra é pegada. restaurar, restaurar, restaurar. Fala, ó, a gente tem que manter o que está construído em pé. E manter, É, manter a história do lugar, né? Não é só derrubar e fazer de novo, é toda exatamente. essa questão histórica. Eles têm um grande problema com o espaço, que não é problema para a gente aqui no Brasil, né? Assim, falta terreno mesmo para construir, digamos assim. E uma outra pegada que eu acho interessante da renovação, tem duas coisas que eu acho que a gente pode destacar, assim, que não são muito estudadas ainda no Brasil. Tem o aspecto da engenharia térmica, né, Plínio? Porque lá, como eles têm um verão também muito quente, um inverno muito frio, é, eles são mais atentos a essa questão aí do desempenho térmico das edificações, enquanto a gente ainda está, a norma de desempenho acho que é de 2014, ainda nem entra nesse aspecto, né? Lá já se fala muito sobre esse aspecto da questão térmica. E uma outra questão é reduzir as emissões de CO2 da indústria da construção civil. É a descarbonização da indústria da construção civil, né? Então, não demolir, além de preservar o patrimônio histórico, que lá é muito grande, melhorar o desempenho térmico das edificações, também tem essa pegada aí que diminui o tanto de cimento, diminui o tanto de coisa que você está extraindo da natureza mesmo para poder fazer essas novas construções, né? É, porque para cada quilo de cimento a gente produz uma grande quantidade de CO2, né? O pessoal aqui no Exatamente. Brasil não tá A gente não nem, tá nem aí. às vezes só pega, não, vai, aumenta o cimento aí que aumenta a resistência e tá ótimo. E o Isso. pessoal esquece desse detalhezinho aí. A Europa tem um plano para descarbonizar os edifícios, né, a indústria da construção civil até 2050. Então, eu acho que logo, logo, eu gosto de falar assim que a gente sempre imita as tendências europeias aqui no Brasil. Demora um pouquinho, mas chega aqui, né, na sequência. E eu tenho certeza que essa descarbonização é um dos tópicos aí que vão começar a bombar muito em breve. Lá para 2040 a gente começa a falar, né? O duro é isso. A gente já Porque vê na hora que alguns artigos assim sobre incorporação de resíduo da indústria da agricultura, né? A gente já vê algumas coisas assim, mas a gente ainda não fala de um concreto sem cimento, por exemplo, aqui no Brasil. E lá a gente já vê muito sobre isso. É bem interessante. diferenças. Mas aí, né, você veio, voltou para o Brasil, conheceu melhor o nosso amigo Plínio, formou, entrou no mestrado. O mestrado foi baseado também nessa experiência que você teve de estágio ou não? Ou foi em outra área? Não, o mestrado foi um tema que o meu orientador de intercâmbio, né, o professor Oswaldo Cascudo, da UFG, ele já tinha essa parceria com Furnas, e justamente para desenvolver concreto de alto desempenho, né, Plínio? É, na época a gente tava tendo um estudo sobre produção, sobre construção de torres eólicas, né? E o processo de interiorização, porque o filé mignon das torres eólicas ali, as praias, já estavam todas lotadas, né? Os locais ali já tá cheio de torre eólica. Eles começaram com esse processo de trazer para os interiores. E aí eles queriam fazer de concreto. E colocou e tinha aí esse projeto para estudar concretos. E nós especificamente estudamos sobre a durabilidade dos concretos nessas torres eólicas, né? E aí foram Isso, 3 projetos praticamente a gente estudou. E aí é lógico, isso aí ia entrar numa base de dados gigante com outro pessoal e era só uma pontinha. Que no final das contas, o projeto foi aprovado mesmo depois que todo mundo já tinha finalizado o estudo, né? A gente entrou nesse projeto, entrou com essa intenção, mas pesquisa é isso, né? Você vai trabalhando, trabalhando, no final, falar, ainda não foi aprovado o projeto, mas a gente tinha que defender. Estava pronto e tal. exato. Depois eles chamaram, continuaram os estudos com outros alunos. Eu acho que tem muitos estudos já que já saíram, Marina. Agora, oficialmente Sim, no grupo, né? No grupo de isso. pesquisa lá. Sim, mas foi bem depois da gente. E globalmente, o Plínio estudou carbonatação, eu estudei
transporte de fluidos no interior do concreto, e um outro colega nosso, o professor Alex, estudou a corrosão, Sobre cloretos. cloretos, né? Transporte de cloretos. Mas era basicamente o mesmo concreto, era um concreto de alto desempenho com adição de metacaolina e de nanosílica para uso em torres eólicas. Então, olha só, na França, no intercâmbio, você estudou sobre restauração, né? Isso, eu Aí, estudei térmica, né? Renovação térmica de edifícios. renovação térmica. Aí no mestrado ficou novamente aqui em materiais, em transporte, mas Exatamente, dentro de materiais ainda, né? dentro de materiais. E aí, logo depois do mestrado, eu comecei a procurar emprego como professora, que eu já sabia que eu queria dar aula, né? É, então, eu fui dar aula na Universidade de Rio Verde, a UniRV. Infelizmente, fiquei lá por pouco tempo, por 6 meses, dando aula, né, justamente de materiais de construção civil, minha especialidade, mestra em materiais. E logo na sequência eu já passei no concurso do Instituto Federal e vim para Jataí. Aí, esse concurso que eu passei não era na área de materiais, ele não é na área de materiais, né? Ele é justamente, né, nessa área que eu falei aí no início da gravação, fenômeno de transporte, hidráulica, hidrologia e etc, né? E aí, o que que eu estava achando, né, dando aula dessas disciplinas e tal, eu estava achando que estava faltando alguma coisa para passar para os alunos, assim, sabe? Estava achando que eu podia melhorar. E aí, eu pensei assim, poxa, seria muito triste perder todo essa bagagem em materiais de construção civil do mestrado. Então, eu procurei alguma coisa que juntasse mecânica dos fluidos e materiais de construção civil, né? Que eu pudesse atualizar e deixar as duas áreas, assim, ativas na minha vida. E aí eu fui num site que se chama Campus France, onde vários professores de universidades francesas colocam possibilidades de bolsa para fazer mestrado, para fazer doutorado, para fazer pós-doutorado, a quem interessar. E eu procurei por tema, você pode procurar por universidade, por região da França, por professor. Eu fiz uma pesquisa por tema e eu coloquei como critério de busca materiais de construção civil e mecânica dos fluidos, né? Ali, fenômenos de transporte. E encontrei o meu orientador, que estava ofertando esse estudo de renovação histórica, era uma renovação térmica de edifícios históricos, porém muito voltado para esse transporte de calor e de massa. Né? Meu estudo ele teve a ver com as trocas de energia, de calor e de umidade da fachada de prédios históricos com o ambiente. Então, é a mecânica do fluido mais aplicada nesses materiais. E utilizei materiais ecológicos também, materiais que não têm cimento incorporado e que, além de não ter cimento incorporado, incorporam o cânhamo, o caule do cânhamo, que é uma planta da família da cannabis. Infelizmente, não é autorizado o cultivo no Brasil, mesmo se ela não dá onda. O cânhamo tem um teor de tetra e hidrocannabinol menos de 2%. Mas infelizmente no Brasil ainda não pode cultivar. Mas era essa pegada, né, de um revestimento isolante, ecológico, com baixíssima emissão de CO2, e esse casamento aí entre o estudo dos materiais e o estudo da mecânica dos fluidos, né? E foi assim, eu mandei um e-mail para ele, falei que o tema me interessava, dormi, no outro dia ele tinha me respondido, falou que o meu perfil era interessante, um mês depois eu fui. Marina, Você nesse meio conseguiu. tempo tem só, eu vou só voltar um pouquinho aqui, Rafael, que tava passando um detalhe importante, né? A Marina participou de um livro, né, Marina? De uma tradução de um livro hoje, Participei. que é um dos livros mais bem conceituados aqui no Brasil sobre durabilidade do concreto, né? O livro do É, Jean-Pierre Olivier. participou, conta um pouquinho aí, uns 30 segundinhos aí sobre esse livro, porque você Sim, participou da tradução dele, não foi? Do francês? foi, exatamente, né? Os editores da tradução são os professores Oswaldo Cascuri e Helena Karasek, da Universidade Federal. A editora é o Ibracon.
E eles organizaram diferentes professores, tem professor da UNB, da USP, né, que participaram, cada professor ficou responsável por traduzir um capítulo, né, e eu participei da revisão técnica, né, do livro, verificando os capítulos e tal. E foi uma experiência muito enriquecedora, abriu muitas portas para mim também, foi muito importante. Eu fui co-orientada no doutorado pelo professor Gilles Escadeias, que é um professor, um pesquisador muito renomado na França, né, muito conceituado, e que, inclusive, é um dos autores de um dos capítulos desse livro. O livro original em francês, ele é um dos autores de capítulo, assim. Então, foi muito importante mesmo. E, assim, essas experiências, eu acho que é importante ressaltar, né, Plínio? Foram experiências trazidas, assim, pelos próprios professores da universidade, né? São relações que os professores mantinham com os pesquisadores da Universidade Francesa, o próprio programa de intercâmbio, CAPES Bravtech, e que foram possibilitando esses enriquecimentos aí pro meu currículo, e foi só somando, né? Vai virando bola de neve, assim. Uma Você atividade foi que você agarrando. participa, isso, uma atividade Você que você foi se participa enco... já é a entrada da outra, né? Você foi encontrando ali as oportunidades e foi fazendo, né? Você foi, Isso, mesmo em dúvida, mesmo inseguro ali, você pegou e foi fazendo. E, exatamente. e esse livro, quem quiser dar uma olhadinha nele, chama Durabilidade do Concreto, né? A versão traduzida dele. E tá o nome da Isso. Marina lá, como uma das da Colaboradoras. equipe lá de colaborador na tradução. Exato. E aí, eu acho que é até importante a gente colocar, né, igual a gente conta a história, assim, parece que foi tudo mil maravilhas, né, foi Ah, não tudo foi não. fácil, né, aceita um ponto, não, vamos voltar para a França, vamos ficar tantos anos na França. Volto, já tenho lá minha vaga garantida, vou estudando, tal, aprendi francês em um ano. Com certeza teve muito sofrimento, muito dor, muito choro, muito processo ali envolvido, né, família, tudo. Sim, gente, a gente tem que fazer sacrifícios, a gente tem que fazer escolhas, mas eu tenho certeza que as escolhas hoje valeram a pena. Mas com certeza Ah, teve com muita parte ali que certeza. foi sofrida, né, ficar longe da família. Tem a parte boa, né, eu vou fazer o mochilão um mês depois, mas teve a parte ali de chegar na França, por mais que você domine o idioma, né, você fez um ano de francês, você dominava um pouco o É, idioma, mas mesmo assim você sofre, né, impacto. A sim, é França, eu não sei complicado. se na época que você pegou estava porque teve uma época que teve um problema um pouquinho pesado, né, que eles estavam um pouco, de segregação com estrangeiros, não sei se você sofreu alguma coisa, mas na Sim, verdade a França é um dos países que mais tem a presença estrangeira, principalmente africanos, que vão para fora, sim, chineses, né, que a sim. gente tem muito. A Então França assim, não foi tudo maravilha, né. colonizou A França colonizou vários países do norte da África, né? Então, esses países, assim, já têm como segunda língua o francês. Então, para eles é mais fácil. A gente nota muito a presença deles, muitos árabes, muçulmanos, a gente vê porque as mulheres usam o véu, né? Então, assim, é muito forte essa presença do estrangeiro lá mesmo. Eu gosto de contar algumas histórias, assim, para dar uma resumida nas diferentes épocas que eu fui para a França, porque são experiências similares, porque são experiências acadêmicas, de ir, de ter aula e tal, mas são em épocas, 10 anos, né? Tem 10 anos de diferença entre elas, e em épocas muito diferentes da minha vida, assim, são dois níveis de maturidade diferente em uma experiência e na outra. Na época da faculdade, quando eu fui, eu fiz um ano de francês, então eu cheguei lá, eu não entendia nada, era muito difícil de me comunicar. Por sorte, eu já tinha uma base de inglês muito boa, então em alguns lugares eu ainda conseguia, no começo, sim, me comunicar em inglês. Porém, o francês, ele é muito patriota, e ele não gosta de quem não tenta falar francês. Então, acabava que eu me esbudegava mais tentando falar francês, o pessoal ficava mais irritado comigo do que ajudava. Mas eu gosto de falar assim que uma vez eu cheguei para entregar o formulário no alojamento estudantil e eu precisava falar para a moça assim, eu não colei a foto 3x4 do formulário, você poderia colar, por favor? Eu não sabia como é que era o verbo colar, né? Quer saber? Deixa eu tentar aqui. Falei para ela assim: vous pouvez coller, s'il vous plaît? Aí ela, oui, oui. E deu tudo certo, sabe? Então,
Então, eu acho que muito das nossas experiências darem certo está no fato da gente usar, né? Se você não tentar falar, nunca ninguém vai te entender. E se você falar, de repente também não vão te entender, mas pelo menos você tentou, não é? Tem Eu gosto uma, muito. tem uma coisa legal nisso aí. Quando eu fui para lá com a Jéssica, eu precisava pegar só a chave do meu quarto, que era o quarto 120. Eu falava, cara, eu só precisava falar, eu só preciso falar. E aí eu falava só, eu falei, cara, fui lá no Google, né? Falar 120, Sanvan, Sanvan, Sanvan. Cara, o jeito de falar o I com puxado para dentro, para fora. E eu fiquei meia hora falando com a pessoa ali e ela ficou meia hora me corrigindo e não entregou a chave. Eu falava Sanvan, ela Sanvan. Eu falava Sanvan, é Sanvan. Eu falei, meu Deus, como é que eu. Eu falei em inglês, mas a pessoa, assim, até que ela entendeu que eu falei, me entregou por dó, eu acho, sabe? Eu acho que eu não consegui. Eu não sei se ela tava zoando com a minha cara, mas Tem eu essa fiquei meia hora questão. falando Sanvan. Como é que fala 120? Só Como é que fala vão. 120? Tá vendo? Eu Só falava vão. exatamente isso. Sanvan, Sanvan. Não, Mas mas não, ó, isso é muito engraçado, Plínio, porque tem hora que você tem certeza que você está falando aquela palavra e eles não entendem. E tem alguns fonemas que no português não tem, como o R que sai da garganta, né? E o U. essa boquinha E eles têm dois fonemas, eles têm U e U. E se você, para nós que não tem U, que é mais difícil, né? Você leva 2 horas para você fazer o biquinho e voltar. Se você fizer alguma palavra é, que é U com U, por exemplo, eles não entendem. Eu gosto muito de um exemplo, assim, básico. Em cima e embaixo. Em cima é en dessous e embaixo é au-dessous. Só que isso, quando tá numa frase assim, bem rápido, en dessous, eu não entendia nada, né? Aí eu sempre falava assim, e assim, aí eu entendia. nossa, Então, mas é muito doido. a língua realmente, Rafael, é uma barreira muito grande. A própria cultura, eu falo da francesa, mas eu acredito que grande parte da Europa, tirando a Espanha, que é mais dessa coisa mais latina, nossa, eu acho que eles são muito frios, né? O tempo muda, eles são pessoas diferentes no verão e no inverno, né? E dessa experiência na graduação, ela foi mais sofrida, né? Porque, assim, eu acho que eu queria agradar naquela época, né? É uma experiência que eu gosto de contar para resumir meu intercâmbio na universidade, principalmente a parte da universidade, é que uma vez eu cheguei na sala de aula e queria sentar no lugar, e a pessoa que estava do lado colocou a mão assim, pá, e falou assim: desculpa, esse lugar aqui já está ocupado. Aí eu fiquei assim, e fui sentar em outro lugar. E aquele lugar passou a aula inteira vazio. Ou seja, ela só não queria que eu sentasse ali, entendeu? E, então tem esse muito preconceito. Mulher brasileira, entre 20 e 30 anos, solteira, eles acham que está ali para fazer outra coisa, sabe? Infelizmente tem esse estereótipo e tem toda essa questão nacionalista, patriota deles mesmos, que é, poxa, você está ali e está tendo a mesma oportunidade dele, então você está ali para pegar o emprego dele, você está ali, você é o concorrente, né, dessa pessoa, assim. Então, foi duro, muito nesse sentido de não entender, né, que era uma questão cultural, e eu pegava muito para o meu lado pessoal, eu achava assim que era um problema comigo. E não é, né? Essas questões, o pessoal acha que você está na Europa e você está de férias. Mas imagina você trabalhar o dia inteiro em francês ou em inglês. Eu chegava em casa exausta, né? Quando eu morava em Estrasburgo, eu morava num quarto de 9 metros quadrados, certo? A cozinha era no final do corredor e o banheiro era no final do corredor, para o outro lado, assim, era tudo compartilhado e tal. E foi duro, foi uma experiência muito difícil. A minha bolsa da CAPES atrasou, então eu fiquei, tipo, 2 semanas dividindo com um amigo meu pão com ovo. Eu comprava pão, eu comprava ovo, na outra semana a gente invertia, assim, foi sem brincadeira.
porque a gente sabe que tem apoio no Brasil e tudo, mas era uma experiência assim que eu precisava provar para mim mesma que eu dava conta, sabe? Então, e assim, é muito transformador. Por outro lado, é muito transformador. Você volta com uma outra visão, você volta uma outra pessoa diferente, né? No estágio, aí foi quando eu mudei, já foi uma perspectiva diferente, sabe? Eu participei ali da obra, o pessoal gostava do meu trabalho, então eu me sentia mais valorizada, que eu acho que isso para o brasileiro é importante. Mas também na obra, a história que eu gosto de contar foi um dia, como a gente renovava as fachadas, né? A garagem era embaixo ali, teve um dia que a gente tinha um elevador hidráulico de fachada e esse carrinho, era um carrinho assim, o carrinho parou na porta da mulher. Eu tinha colocado um monte de cartazinho no dia anterior, que era para liberar as garagens de tal a tal horário, mas ela não quis, e aí eu fui lá conversar com ela. Ela estava dando um esquete, os pedreiros não falavam francês, pedreiro ou Tudo era imigrante. africano ou era polonês, certo? Aí era aquela confusão, o canteiro de obra é uma confusão. E aí foram lá, correram me chamar para ver se eu dava jeito na mulher. Aí eu fui toda polida e educada, fina e elegante, conversar com a mulher, bom dia, madame, como ça va? Né, a senhora está bem? Posso ajudá-la? E ela percebeu pelo meu sotaque, que é, né, é onde entrega, ela percebeu que eu não era francesa e ela começou a gritar comigo: Você pensa que você é quem? Você nem francesa é, gente. Aí eu comecei a chorar. Hoje, aí é que eu falo a diferença da maturidade, né? Hoje eu já teria dado outra resposta para ela, né? Mas na época eu me senti tão ofendida. Comecei a chorar e tal. Cheguei lá no meu chefe e falei: Olha, não é para mim isso daqui. Mas assim, passou, né? Ele mandou eu embora para casa. Depois eu expliquei o que tinha acontecido. Resolveram o problema lá. Eu continuei no estágio, foi muito bacana e tal. É, mas é duro, né? A gente não tá na casa da gente, é muito complicado, sabe? Mas assim, eu acho que vale a pena. Estou falando só das experiências negativas aqui. Ninguém vai querer, de repente, fazer o intercâmbio, né? Marina, mas assim, até uma curiosidade, por exemplo, de tudo que você passou, você optou depois, né, desse período, agora você retornou para o Brasil, né? Tem quanto tempo você voltou para o Brasil? Você Um está voltando para o mês. IF agora? Um mês que você está voltando para o Brasil e pretende ficar no Brasil? Como é que tá essa perspectiva? Sim, Você vai casar agora? Eu vi que o basicamente eu Plínio não já falou que... casei. Ah, tá. Não, assim, é porque burocraticamente, administrativamente, não foi um casamento. Mas eu casei na França, eu fiz um contrato de união estável e o meu marido veio para cá, na Ele é verdade. francês? Ele é francês. Aí já é é engraçado, gente, Você trouxe, né? Você trouxe e aqui falou, entre agora você vai sentir o nós. que que eu senti. Era justamente isso que eu ia falar, assim, aqui entre nós, né? Ah, é bom demais ver ele sofrendo um pouquinho. Eu tô te perguntando porque quando você teve essas oportunidades, você não pensou, por exemplo, em ficar por lá? Em optar por... Pensei, Que, por exemplo, assim, eu vou te é, contar só uma história rápida. Eu tenho um primo que ele é engenheiro químico. Ele estava na UFSC em Santa Catarina, foi para lá, fez estágio. Aí, do estágio, parece que eu acho que ele já emendou mestrado. Aí, não sei se lá tem mestrado, doutorado junto. E aí, eu acho que ele tá trabalhando agora na Continental. Falou, nunca mais volto pro Brasil. E assim, minha tia e meu tio foram visitar. Eles tiveram experiências péssimas na França. Se você quiser me ver, você venha pro Brasil, porque eu não volto mais pra França. Tipo assim, eles gostam de beber, gostam das coisas, e o pessoal é muito frio. Você vem pra comer no restaurante, não pra beber. Se for beber, tem que ser junto com é, a comida. E aí tiveram umas experiências, e falou, isso não é pra não, mim, se quiser beber, voltar, você vier pro Brasil, sabe? se você E for para o aí, restaurante só para beber, você vai sentar de fora. É é, Saint-Lambert é do lado de fora. E manger, que é comer, né? Pode comer e beber ao mesmo tempo, mas aí é do lado de dentro do restaurante, assim, as mesas são separadas. É A muito aí cerveja teve estranho quente. essa experiência. mesmo. Cerveja quente, eles não têm o hábito da cerveja geladinha. E aí, Olha, Marina, pra você entender, ele optou, não, vou ficar na França, né? Vive lá hoje. sim, Eu não várias sei em que cidade que ele tá pessoas. agora, mas ele optou por ficar lá.
e não Várias volta mais. pessoas, Rafael, principalmente nessa área acadêmica, assim, pessoas que vão, fazem estágio e o pessoal gosta do trabalho e optam por ficar. Na época da graduação, não era uma opção para mim ficar, porque tinha toda essa questão do diploma, que não tinha duplo diploma na época. Hoje a UFG, por exemplo, e várias outras universidades já têm esse programa de duplo diploma, então teria sido interessante. Mas hoje, na época não tinha, e o mercado estava super aquecido. Então, meu objetivo era voltar e formar o mais rápido que eu desse conta, sabe? Assim, aí, porque nessa época, assim, eu ainda pensava, poxa, de repente eu desisto desse negócio de ser professora e vou fazer outra coisa. E aí acabou que eu falei, não, não é para mim mesmo, eu vou ficar nessa área. Eu cheguei a trabalhar, eu fiz lá alguns laudos de inspeção predial, na área de patologias, na área de materiais, mas aí falei, não, eu quero mesmo dar aula, então já engrenei no mestrado, logo na sequência, junto com o Plínio e tal. No doutorado, confesso que me deu uma coceira, assim, para ficar, é, porém, a Europa, ela está atravessando um momento muito difícil. A gente tem essa ideia que lá é um país do terceiro mundo e tal, mas tem todos esses problemas de apartheid na França, principalmente, que tem lá. É, e uma outra coisa também é que a gente está muito preocupado com essa questão da guerra da Ucrânia. Agora, eles estão entrando agora lá nos meses que vai começar a fazer mais frio e tal. Eu acho que vocês estão acompanhando, né? A Alemanha, 40% da energia da Alemanha vinha da, da Rússia, né? Então, a Europa inteira, a gente está esperando, a gente está prevendo, assim, uma crise muito grande nesse momento. Então, a gente optou por voltar para o Brasil, que era o meu combinado também, né, com o governo federal. Eu me sinto, assim, uma obrigação muito grande de divulgar todos esses conhecimentos que eu aprendi, sabe? Eu quero que as pessoas descarbonizem a construção civil aqui no Brasil também. Assim, eu trouxe alguns temas de orientação de TCC na área de desempenho térmico, de edificações, porque a gente não fala muito sobre isso aqui, né? A gente tem muitas perdas do jeito que a gente faz as fachadas e tal. Não temos essa cultura, pelo menos aqui em Goiás, talvez no sul do Brasil as pessoas estudem mais, né? Porque lá também faz frio, mas assim, aqui em Goiás a gente não tem toda essa cultura. Então, juntando o útil ao agradável, né? Toda essa minha vontade de divulgar meus conhecimentos e o fato que lá não tá assim muito legal, a gente optou por voltar. Mas é uma opção, a gente nunca sabe daqui 4 anos aonde vai estar melhor, onde vai estar pior, onde tem mais oportunidade, aonde é melhor para desenvolver pesquisa. Então, eu acho que esse é o grande lance de você ir trabalhar bem, fazer contatos, deixar sempre aquela porta ali aberta, né? Sem falar que é uma grande oportunidade que aprender um outro idioma traz, é que você pode trabalhar em qualquer lugar do planeta. E hoje eu acho assim, apertou aqui, bora para outro canto, sabe? A gente aprende que a gente consegue se adaptar em qualquer lugar e que a gente consegue aprender qualquer idioma que for, assim, sabe? Então, mais por isso. Mas várias pessoas que eu conheço, tem uma grande amiga que está em Berlim, engenheira da computação, já tá para lá, arrumando emprego, já está falando alemão, né? Vários duplos diplomas que eu conheci quando eu estava no doutorado, eu conheci alguns alunos da graduação brasileiros, a gente sempre tem essa rede é, do pessoal do seu país, quando você está em outro lugar, né? Pra você ter aquele sentimento de estar em casa, de poder falar sua língua um pouco. E aí várias pessoas no duplo diploma já iam mesmo ser pegos ali depois do estágio, mesmo já ia ser efetivado em empresas francesas, assim. Então, é muito bacana. Toulouse recebe muita gente também na questão de engenharia aeronáutica, porque tem a Airbus. E muita gente, eu conheci vários colombianos que vieram, fizeram. Lá são 5 anos de graduação, porém, os 2 últimos anos você já sai mestre. Né? Aqui no Brasil são 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado, e lá eles cortam esses 2 anos. Então, a formação lá é bem mais acelerada, né? E aí E tem um ficaram por processo, eu acho que lá. liga o doutorado também, não tem? Que eu acho que mais um ano, mais alguma coisa, você já pode fechar o doutorado. Acho que tinha alguma coisa assim,
O não sei muito bem. doutorado deles é 3 anos. Lá, pelo menos na França, era assim. Depois do mestrado, aí você passa o processo seletivo para o doutorado, e aí as bolsas são de 3 anos. Eu não tive bolsa, eu fui com licença remunerada mesmo. Todos os meses eu convertia o meu salário em euros, mas eu não recomendo. E principalmente porque eu tive muito azar, porque assim, o euro começou a baixar agora que eu cheguei. Mas eu passei aperto lá, assim, eu peguei algumas aulas para dar lá, para poder ganhar dinheiro em euro mesmo, sabe? Porque teve a questão que também a inflação lá também chegou, né? Algumas coisas aumentaram muito de preço, mas alojamento lá é muito caro. Então, quem tiver interesse, eu super recomendo já na hora que for negociar, igual eu falei, eu entrei num site, achei um tema e negociei, sabe? Mandei meu currículo e tal, e o cara falou, pode vir. Quando ele falou, pode vir, eu fui. Mas eu poderia, por exemplo, nesse momento aí ter falado assim, não, não tenho condição, só vou com uma bolsa, né? Tem que achar uma bolsa aí para mim e tal, que tem essa possibilidade também. E algumas vagas, alguns determinados temas, já tem bolsa pré-definida, assim. Aí tem que passar na concorrência, né? E iria com bolsa nesse caso, assim. É Bem uma, legal, uma né? ótima oportunidade. É. Marina, a gente tem que conversar sobre alguns projetos de pesquisa depois, viu? Vamos trabalhar junto. E a gente Viu? está com vários temas em comum, desde a formação, agora com a parte de transportes também, no interior do Isso. concreto e tudo mais. A gente vamos fazer uma parceria. Claro, seria um prazer voltar a E trabalhar com aí, você, Plínio. e aí eu vou entrar na sua turma de francês aí, tá? Coloca isso aí no EAD para eu fazer francês com Sim, você. inicialmente é porque, tipo assim, como eu acabei de chegar do doutorado, eu fui obrigada a tirar férias em dezembro. É, então, comeu um pedaço do meu semestre, assim, eu estou organizando o semestre para terminar dia 2 de dezembro, né? Então, esse primeiro eu vou fazer só 27 horas, eu vou fazer mais estilo mini curso. Eu estou escrevendo um projeto já, chama Afrancesando-me Devagarinho. Então, é só um contato inicial, primeiramente, com a língua francesa, e no ano que vem, né, para o próximo semestre, eu quero transformar em um projeto de extensão. Inicialmente, eu vou ofertar só para os alunos, e no segundo semestre, a gente vai ofertar para a comunidade também, mas vou pensar em uma possibilidade de fazer online, né? A gente faz uma troca aí, eu ajudo aí com Office, né, com Word, com Excel, você volta com francês. Nossa, me salvou durante a minha tese. Marina, só para a gente já ir caminhando para o final aqui, você hoje como professora, né, professora com contato direto aí com os alunos que estão formando, que estão saindo para o mercado, com esse pessoal que está em dúvida ali no meio do caminho, né, que está no quinto, sexto período, que não se encontrou com o curso ainda, com o pessoal que já está saindo, com o pessoal que já saiu, que está meio perdido ainda, tentando, né, desesperadamente arrumar uma obra, ser empregado de alguma coisa. Que conselho que você daria para esse pessoal que está saindo da faculdade, entrando no mercado? O que você falaria aí para quem acha interessante nessa área também? O que você fala aí pro pessoal? Olha, o primeiro conselho que eu dou é se joga. Há algumas coisas assim que eu posso falar, mas isso é da minha experiência pessoal, né? Eu acho que às vezes a gente bitola que quer uma coisa e às vezes nem é aquilo ali que a gente vai ser bom. Às vezes o nosso maior talento a gente ainda não teve contato com aquela área, sabe? Então, assim, não desperdicem oportunidades, porque às vezes a gente declina alguns convites, né? A gente deixa passar algumas oportunidades mirando em alguma coisa, e às vezes aquele ali que era uma outra coisa bem diferente do que você imaginou, é aonde você vai se destacar mais. E o segundo conselho que eu dou é assim, uma faculdade de engenharia civil, ela, além de ter um leque muito grande de opções, né? Você pode trabalhar com projeto, dentro de projeto de estruturas, projeto de hidrossanitário, né? Projeto de rede de drenagem urbana, na escala predial.
Nossa, é tanta coisa, assim, é tão bonito isso. Então, além disso, de ter já dentro do próprio curso esse grande leque de opções, a gente tem também opções que são fora do projeto e fora de tocar a obra, né? Dentro de engenharia civil, tem concurso para professor, tem essa possibilidade de dar aula, de ser pesquisador, né? Dentro do ensino, a gente tem três pilares aí, o ensino, a pesquisa e também tem a parte administrativa das instituições de ensino, né? Você pode ser um coordenador de curso, um coordenador de um departamento, um diretor de um campus, é, tem várias possibilidades aí dentro, né? E fora também como trabalhador autônomo, laudo de inspeção predial, manifestações patológicas, que mais, Plínio? Nossa, Laudo jurídico, dá seu nome nos tribunais, conversa com seus amigos advogados, né? Enfim, tem essas oportunidades, né? tem. Não precisa ser empregado de ninguém, pode aí trabalhar como autônomo, né? Então, acho que o lance é se jogar mesmo, é ter as ideias, não deixar essas oportunidades passarem, mas não é só ter as ideias, né? É colocar em prática É, essas coisas e é sucesso garantido. todo episódio aqui, eu e o Rafael, nós já fizemos alguns episódios falando especificamente sobre as soft skills, que são as habilidades secundárias ali, né? Que são, não é o que a gente aprende na faculdade, mas é a comunicação, é a capacidade de liderança, é toda essa De parte relacionar, de relacionamento, de saber se expressar, de saber correr atrás, de proatividade, de tudo que exatamente. define muito mais do que só aquele conhecimento, falar, eu sou muito bom, sei lá, em fazer projeto estrutural, sou muito bom em Revit, sou muito bom E isso, geralmente, é a menor parte. Se a pessoa Exatamente. já tem a segunda parte bem aflorada, de saber de correr atrás, de se jogar, né, de não recusar oportunidades ali, isso aí ele já sai muito à frente. Com E a gente certeza. vê, muita gente às vezes, pessoas que têm, entre aspas, menos capacidade técnica, né, se destacando muito mais ali só porque botou a cara e foi. Com E a pessoa fica ali certeza. amargurada, fala, nossa, eu sou muito melhor que ele e tal. Eu falo, mas ele foi, Ele né? vai. Ele fez, ele Ele vai. foi lá e fez, ele vai, exatamente. Não, eu bato muito nessa tecla aí, eu tem aluno que às vezes desespera em fenômenos de transporte, essa é clássica, o aluno não tem nota, o aluno não está entendendo nada, o aluno reprova, aí aquele desespero. Eu falo, calma, você é bom em alguma coisa, vai dar tudo certo, sabe assim? Confunde aquele momento ali na universidade, ou aquele desespero no final do curso, estou formando, não tenho emprego e tal, confunde esse momento com uma carreira inteira, né? Uma vida inteira de profissional. Além disso, além de todas essas oportunidades dentro do curso, Plínio, quantos colegas nossos de faculdade estão no mercado financeiro? Nossa, Nossa, não dá para contar com 5 dedos, é mais. Então, a engenharia civil, ela não só dá esse leque muito grande de opções, como ela abre a sua cabeça, sabe? Cara, se você passou em EFT, se você passou em cálculo, em rema, você consegue fazer qualquer coisa. Então, vários colegas nossos de profissão, e eu tenho vários ex-alunos também, que não necessariamente estão atuando com engenharia civil. Vários estão atuando no mercado financeiro, vários abriram o próprio negócio. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que é da minha turma original, né, Plínio? Não a turma que eu formei, que era a sua. O cara abriu um café, tá bem, tá bem. Ele abriu um café, abriu uma empresa, né? E assim tem vários outros exemplos, né? Então, o que eu acho muito bacana desse curso de engenharia civil é sabe, esse jogo de cintura que o pessoal sai da faculdade, assim. Eu acho que começa na faculdade, mas tem que ter uma vivência de mercado também, que é esse pensamento assim, eu tenho um problema. Ok, agora como que eu vou resolver esse problema? Não é toda pessoa que tem isso, né? Tem gente que, ai meu Deus, eu tenho um problema, fica girando ali e nunca resolve. Mas o engenheiro, ele tem isso. Isso é fantástico, gente, né? Se levar para a vida pessoal e profissional, então, o cara muda. Então, para mim, isso é maravilhoso. Essa é uma perspectiva, assim, que é só a faculdade de engenharia que traz. é isso aí.
Rafael? É isso aí. Pessoal, então, queria primeiro, né, agradecer mais uma vez o Plínio aí pela companhia de hoje. Marina, muito obrigado pelo que você pôde passar para a gente de conhecimento, das suas experiências, né, das suas vivências, que eu acho que isso é único. Igual você falou, você já sofreu muito, mas você teve muitas felicidades, muitas alegrias e muito conhecimento, muita bagagem, né, que com certeza isso vai te acompanhar na sua vida profissional, na sua vida pessoal também por muito tempo. Então, eu acho que você tirar um tempinho, né, para poder falar com a gente, passar um pouco dessa experiência que você teve e como que isso trouxe, né, mesmo com a dificuldade lá de dividir o pão com o ovo, isso teve uma certa relevância e teve uma importância, porque hoje você sabe valorizar os momentos que você tem. Com E isso é certeza. e isso se torna muito importante, muito relevante na sua vida profissional. Igual você está falando, você convence esse professor, hoje fala, né, a faculdade é um passo, é um degrau que a gente vai subir. Todos os outros degraus, né, a gente pode fazer fora do país, num curso, numa escolha do idioma que a gente vai estar fazendo, né. E às vezes se você não tivesse feito aquele sacrifício de parar tudo e praticamente dedicar um ano para poder aprender aquele francês, sua vida seria outra. Você não teria vivenciado nada disso, ou Com seria às vezes um outro certeza. caminho. Então as escolhas, né, igual você fala, às vezes escolha essa porta que às vezes não seja tão fácil, né, a gente pode escolher ela e mudar a nossa vida, né. A gente vê, por exemplo, eu e o Plínio, a gente vê muito aluno, ex-aluno reclamando: "Nossa, mas eu vou ter que sair da minha cidadezinha, né, da asa do meu pai, vou para um lugar, vou sofrer". Falo: "Gente, os primeiros anos de vida de vocês não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, não é para comprar Hilux, é para você ter as experiências que às vezes você não teve na graduação". A gente vive muito isso, com certeza você vive isso também, mesmo de Itaí sendo bem maior que a gente nas cidades que a gente está acostumado, eh, a gente não tem campo de estágio com tantas vagas como a gente teve na nossa época. Então de ter experiência, por exemplo, em obra, em canteiro, na parte de projeto, né, eu tenho certeza que de Itaí você tem campo, mas não tem tanto para acompanhar, às vezes, acompanhar todos os alunos do Instituto Federal. E aí essas pessoas precisam entender que ali na graduação, se ela tiver 6 meses, um ano de oportunidade de estágio, ela tem que agarrar. E se ela tiver outras oportunidades, ela vai precisar, né, se adaptar também, para que isso traga, vantagens para ela no futuro e na vida profissional. Então a É gente isso precisa, né, mesmo. de pessoas que tragam essa bagagem como você trouxe, eu acho que é muito importante. Eu só tenho a agradecer por você ter cedido um pouquinho do seu tempo para bater esse papo, e que a gente possa, né, às vezes gravar em outros momentos, trazer você para dar palestras para a gente, para os nossos alunos, porque eu acho que isso enriquece muito a vida profissional, né, de quem está na graduação, pelo menos ouvir essas experiências e falar: "Nossa, pode ser eu amanhã", então assim, Exato. é muito Rafael, gratificante, tá. Muito obrigado pela paciência e eu que por ter disponibilizado. agradeço. Eu que agradeço, também acho muito importante isso que vocês estão fazendo, esse bate-papo aqui, descontraído, mas muito rico, né, para os alunos. E espero realmente que a gente consiga ir trabalhar já da agora para frente juntos. Contem comigo para dar palestra, para participar aqui de novo. Quero trazer alguns ex-alunos meus para falarem aqui nesse espaço, porque à medida também que esses alunos vão saindo, eles têm também a oportunidade de dar espaço para os que estão passando, porque eles já passaram, assim, e esse ciclo também é muito importante, sabe? Então, quem sabe a gente não faz alguns alunos já que formaram e tal, para participar aqui. Contem comigo e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Marina. Marina, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais sobre você, você está ativa aí em alguma rede social? Ou como é No que tá, como é que o Insta, pessoal te encontra? no Insta, @Marina Malagoni, e por enquanto é só lá mesmo. No LinkedIn também, Marina Malagoni. Então, por enquanto, Breno, eu estou me readaptando aqui, né? Eu estou de mudança, assim, para mim está um pouco arrochado nesse momento, mas tem um pouquinho de paciência que vai dar tudo certo e eu vou alimentando essas redes aí aos poucos. Não, mas é só até voltar, até alinhar, até assentar, né? Isso, Fazer, arrumar a isso, casa nova aí. Porque... isso. Então é isso aí, né, Rafael? Rafael, Pessoal, você então, tá onde, é Rafael? rafaelespíndola.eng, né, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, TikTok, todas as redes sociais a gente está ativo aí no mesmo perfil. E Plínio, você tá lá no Plínio Underline Pires? Como é que tá? Plínio Underline Pires no canal E Agora Engenheiro também, viu, Marina? Tem outros vídeos lá também, Eu pode recomendar pro vou pessoal. divulgar. Maravilhoso.
E Super vamos organizar aí as próximas conversas. marcado. Vamos aumentar essa mesa aqui, vamos colocar mais pessoas aí, vamos bater um papo, né? Trazer os ex-colegas, às vezes vamos montar uma mesa redonda aí do projeto de pesquisa do Cascudo, vamos falar aí, né? Falar um pouquinho mais de como foi as experiências de vocês ao longo do mestrado, às vezes pode ser uma ideia de um podcast futuro aí, né? Muita gente tá vendo, Nossa, né, essa parte acadêmica como um grande oportunidade e não sabe muito bem, né, como que é essa vivência. A gente sabe que não é fácil, né, passar pelo mestrado, passar pelo doutorado, mas que vale a pena no final. Mas, Marina, muito obrigado mais uma vez, né? Bom resto de semana para vocês. Plínio, valeu mais uma vez, parceiro. E se você tá aí, né, e tá acompanhando nosso podcast até o final, ah, pode assistir ele lá no YouTube, né, no canal E Agora Engenheiro, e agora também assistir pelo Spotify, né? A gente tem transmissão em vídeo pelo Spotify também, e nas principais plataformas de streaming, e mais um episódio. Logo, logo tem outros episódios com outros convidados, e a gente vai falando aqui sobre engenharia, nesse processo, né, de democratização do conhecimento, de forma descontraída, simples, para que você possa conhecer e às vezes acender aquela chaminha e escolher um caminho aí para sua vida profissional e que depois você volte para nos agradecer e falar um pouquinho de como foi, né? A gente está vivenciando isso com vários ex-alunos e eu acho que isso é muito importante, igual a Mariana falou, é trazer essas pessoas que a gente, de uma forma ou de outra, influenciou, né, a tomar a decisão e escolher uma carreira, e isso é muito legal, a gente vê esses resultados, vê as pessoas bem, né, e trazendo, graças a um pouquinho da nossa participação ali, ter uma boa vida profissional e trazendo resultado, né? Então, quem sabe no futuro a gente possa fazer obras mais limpas, obras mais sustentáveis, igual a gente está vendo em outros países. Por que não já nascer essa sementinha aqui no país, com muita pesquisa, muitos estudos, né? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. E precisando de alguma coisa, a gente está por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, até mais.